Bom, gente, nós estamos examinando as disposições da instrução normativa sobre o cálculo do salário de benefício. Nesse exato momento, estamos diante de um artigo que nos diz como calcular o salário de benefício naqueles casos em que um segurado ele conquistou direito a receber aquele benefício indenizatório chamado de auxílio acidente. Então, o que vai acontecer com esse segurado é que quando ele chega no INSS para pedir uma aposentadoria, ele tem um salário recebido da empresa e ele tem recebido do próprio INSS aquele benefício indenizatório que é o auxílio acidente. Nesse artigo 163, nós temos o seguinte, que para a aposentadoria requerida ou com direito adquirido a partir de 11 de novembro de 97, requerida ou com direito adquirido a partir de novembro de 1997, data da publicação da MP 1596, de 10 de novembro de 97, que se converteu na Lei 9.528, o valor mensal do auxílio acidente integrará o período básico de cálculo para fins de apuração do salário de benefício, o qual será somado ao salário de contribuição existente nesse período básico de cálculo, limitado ao teto de contribuição. Então, o que ele está dizendo? Que tanto o auxílio acidente quanto o salário, na verdade, o que a lei e o regulamento diz é que eles integrarão o salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício e depois obtenção da renda de quê? De aposentadoria. Ok? Então, significa que eu utilizo o auxílio acidente, o valor dele, para calcular a aposentadoria. Obviamente que essa somatória salário mais auxílio acidente não pode superar o teto do regime geral. Se não tiver atividade ou gozo de benefício por incapacidade dentro do período básico de cálculo, o valor do auxílio acidente não supre a falta de salário de contribuição. Então, vamos lá. Como é que acontece aqui? O indivíduo sofre um acidente, concorda comigo? Se ele é um empregado, o que acontece com esse moço? Os primeiros 15 dias, quem vai pagar é a empresa, não é verdade? O que acontece do 16º dia em diante? Ele vai para o auxílio, doença. Aqui, quando ele vai ter, por assim dizer, a alta do auxílio doença, ele, vai ter, então, a cessação do auxílio doença. Cessa o auxílio doença. E esse moço, ele vai retornar à atividade. Vocês concordam? Mas se, tendo em vista a lesão consolidada, a lesão produzida pelo acidente curou até onde era possível curar, mas ainda assim o segurado ou segurada ficou com sequela definitiva que provoca redução da capacidade laboral. Diante desse quadro, o que acontece? Vou mudar a cor da caneta aqui. Daqui para frente, o nosso segurado, vai ter recebimento do auxílio acidente de qualquer natureza. Vejam que ele retornou à atividade. Então, o auxílio acidente ele não tem o objetivo de substituir salário. Ele está recebendo salário por conta dessa atividade aí que ele voltou a exercer. Mas aí, gente, você tem que ver, que o mercado de trabalho ele é perverso.
Vamos dizer que esse moço até tenha sido um acidente de trabalho, ele retornou à empresa, teve aquela estabilidade de 12 meses. Quando 12 meses terminou, né, aquela estabilidade, ele é mandado embora. Cadê o salário dele? Não tem mais salário. E o auxílio acidente? Vai seguir sendo pago. Auxílio acidente segue sendo pago. Esse aqui permanece. Ele pode perder o emprego, mas o auxílio acidente segue sendo pago como indenização pelo INSS. Ele pode, no primeiro momento, receber salário e auxílio acidente, depois perder o emprego e ficar recebendo só o auxílio acidente. Bom, se ele num período aí, como a gente está vendo, perdeu o emprego dele, ficou recebendo só o auxílio acidente. Esse período que ele recebeu o auxílio acidente, tá, supre a falta de salário de contribuição e permite que eu jogue aqueles meses no cálculo do salário de benefício? Não, tá? Não permite. Então, se houver período... aliás, se inexistir período de atividade ou de gozo de benefício por incapacidade, dentro do período básico de cálculo, se ele está recebendo só auxílio acidente, o valor do auxílio acidente não supre a falta de salário de contribuição. Se dentro do período básico de cálculo, o segurado tiver recebido auxílio doença, inclusive por acidente de qualquer natureza, concomitantemente com o auxílio acidente de outra origem, a renda mensal deste será somada mês a mês ao salário de benefício do auxílio doença, observado o teto de contribuição para fins de apuração do salário de benefício de aposentadoria. Então, é assim, eu tenho um indivíduo, tá, que ele recebia um salário. Aí ele ficou depois de auxílio doença. Aí ele voltou a trabalhar e ficou recebendo salário e por conta de a redução, aqui houve um acidente, ou aqui não, aqui. Só um pouquinho. Então é assim, aqui por conta de um acidente, ele recebeu auxílio doença. Esse acidente, tá, provocou uma lesão que consolidou, mas deixou sequela e reduziu a capacidade de trabalho. Então, ele vai receber salário mais auxílio acidente. Aí, ele segue trabalhando, tá? Quando é bem aqui, tá, ele tem de novo um problema de incapacidade laboral, ele fica doente por outro motivo que não o acidente. Tá? Ele vai receber o quê? Auxílio doença, tá? Mais o auxílio acidente. Ah, porque ele tem agora um novo problema de saúde e tem que receber auxílio doença, ele vai deixar de receber auxílio acidente? Não, esse auxílio acidente vai cessar só quando ele se aposentar. Pois muito bem, quando chegar bem aqui, o nosso segurado quer se aposentar. E eu quero saber o que eu trago para o cálculo do salário de benefício dessa aposentadoria aqui. Uma vez que a vida dele aí, né, é confusa, ele teve só salário, depois auxílio doença, salário mais auxílio acidente, depois auxílio doença mais auxílio acidente, não é verdade? Então, ele diz o seguinte, que nos meses em que o nosso segurado estiver recebendo, nos meses em que ele estiver aqui recebendo auxílio doença e auxílio acidente, o que é que eu vou considerar como salário de contribuição para jogar no meu salário de benefício e calcular depois a média, né? Vou jogar no meu salário de benefício, que é uma média para calcular a aposentadoria. Eu quero saber o que eu trago para o salário de benefício aqui, que vai gerar essa renda de aposentadoria aqui. Nesses meses em que ele está recebendo auxílio doença, auxílio acidente, eu faço o mesmo que eu fiz em momentos anteriores. Eu não vou considerar a renda do auxílio doença, mas sim o SB que gerou esse auxílio doença. Então, eu vou levar em consideração esse SB aqui e o valor do auxílio acidente nos meses em que ele tem recebimento simultâneo de auxílio doença e auxílio acidente. Então, o auxílio acidente vai para o cálculo e quando eu pego a renda do auxílio doença, não posso levar essa renda para o cálculo. Quando se tratar de renda de auxílio doença, eu tenho que buscar o salário de benefício que está por trás do cálculo dessa renda,
Aí o salário de benefício que gerou o valor do auxílio-doença é que vai juntar com o auxílio-acidente para calcular o salário de benefício dessa aposentadoria. Muito bem. O salário de benefício do auxílio-acidente em manutenção, cujas lesões tenham se consolidado até 10 de novembro de 97. Então, a pessoa, né, teve um auxílio-doença e a lesão se consolidou para poder verificar aquele quadro. A lesão consolidou, mas ficou sequela definitiva, que reduziu a capacidade de trabalho. Então, né, a concessão do auxílio-acidente vai ser, tendo em vista uma lesão consolidada até 10 de novembro de 97. Véspera da publicação da medida provisória 1596, que foi convertida na Lei 9.528, não vai ser considerado como salário de contribuição para a concessão do benefício de aposentadoria, uma vez que nesses casos é permitida a acumulação nos termos da súmula 44 de 14 de setembro de 2009 da AGU. Então, olha o que ele está dizendo para a gente aqui. Eu tenho um indivíduo, tá, que ele está recebendo salário mais auxílio acidente. E esse auxílio acidente, ele foi conquistado tendo em vista uma lesão consolidada que deixou sequela definitiva. Essa lesão se consolidou até 10 de novembro de 97. O que vai acontecer aqui? Lesão consolidada quando ainda estava em vigor a regra anterior, tá? Que dizia que podia receber aposentadoria e auxílio-acidente. Então, isso aqui eu uso o salário para calcular a aposentadoria, tá? Ok. E esse auxílio-acidente vai ser usado também para calcular a aposentadoria? Não, tá? Esse auxílio-acidente continua sendo paga, porque foi uma situação constituída, o fato gerador se constituiu, lesão consolidada com redução da capacidade laboral, sequela definitiva, redução da capacidade laboral, até 10 de novembro de 1997. Então, esse indivíduo ainda conquistou o direito de manter o auxílio-acidente junto com a sua aposentadoria. Agora, aqui nós vamos tratar dos óbitos ocorridos a partir de 11 de novembro de 97. Tá? Nós vamos aplicar as mesmas disposições do artigo 163, a pensão por morte do segurado em gozo de auxílio-acidente que falecer em atividade. Então, vamos ver como é que funciona essa questão da pensão. Até 10 de novembro de 97, aquele segurado em percepção de auxílio-acidente, tá? Aquele segurado em que a lesão se consolidou até 10 de novembro de 97, o que acontece? O salário, tá? Vamos só ver aqui, tá? A data que vai ter mudança é a partir também de 11 de novembro. Então, o que acontece? Até 10 de novembro de 97, eu utilizava o salário para calcular o SB da aposentadoria. Então, aqui ele recebia a aposentadoria calculada com base no salário e a pensão era calculada com base no valor da aposentadoria. E esse segurado que recebia salário mais auxílio-acidente, quando ele se aposentava aqui, tá? Ele continuava recebendo os dois. Vejam que ele recebe, até um dado momento é possível eu ter, né, recebimento cumulativo de aposentadoria com auxílio-acidente. Então, eu tinha um segurado que estava recebendo aposentadoria e auxílio-acidente. Ele morre. O que acontece? Quando ele morre, eu calculo a pensão somente com base no valor da aposentadoria. E esse valor do auxílio-acidente aqui não repercute no valor da pensão. Muito bem. Mas vamos dizer que seja um segurado em percepção de auxílio-acidente, tá? A partir de 11 de novembro, ele estava trabalhando, ele recebia salário e auxílio-acidente. E ele morre a partir de 11 de novembro de 97. Como é que eu vou calcular a pensão do dependente? Ora, eu vou calcular fazendo de conta que eu calculo uma aposentadoria. Então, se o óbito aconteceu, né, a partir de 11 de novembro, eu faço o cálculo da pensão,
fazendo de conta que na data do óbito ele ia se aposentar, tá? Aqui atrás também não é diferente. Essa pensão é calculada com base numa aposentadoria que ele teria direito na data do óbito. Aqui, a partir de novembro de 97, o indivíduo está trabalhando, recebe salário e auxílio acidente e ele morre depois de 11, né? A partir de 11 de novembro de 97. Bom, como é que eu vou calcular a pensão? Pensão para dependente segurado que estava em atividade é calculada fazendo de conta que calcula para ele uma aposentadoria por invalidez na data do óbito. Então, vamos dizer que ele morreu em dezembro de 97, eu faço de conta que calculo para a família dele, para ele uma aposentadoria, o que dessa aposentadoria vai ser o valor da pensão. Então, eu preciso, para ter o valor da pensão, de um valor de aposentadoria. Como é que eu calculo esse valor de aposentadoria? Eu pego salário e auxílio acidente, considero como integrando o salário de contribuição e os dois entram no cálculo do salário de benefício. Então, eu uso salário de segurado, auxílio acidente, jogo tudo isso para cálculo do SB, calculo uma aposentadoria como se ele tivesse direito a uma aposentadoria por invalidez na data do óbito. O valor que der essa aposentadoria, 100%, vai ser o valor da pensão. Então, vocês veem que nesse segundo momento, o valor do auxílio acidente, como ele repercute na aposentadoria, ele vai também repercutir no valor da pensão, essa pensão vai ser maior. Os salários de contribuição referentes a período de atividade exercida a partir de 14 de outubro de 96, como juiz classista ou magistrado da Justiça Eleitoral, serão considerados no período básico de cálculo limitados ao teto de contribuição. Então, nós temos aqui uma situação em que esse magistrado classista aí no passado e o magistrado da Justiça Eleitoral até hoje, quando eles estão nesse cargo, se eles já eram segurados, estão em atividade, eles continuam enquadrados na mesma condição. Se eram aposentados que se tornaram magistrados classistas, eles são segurados como contribuintes individuais. E os salários de contribuição deles serão usados para cálculo dos benefícios. Caso o segurado possua requisitos para conceder a aposentadoria anteriormente à investidura no mandato de juiz classista e de magistrado da Justiça Eleitoral, o período básico de cálculo será, fixado levando-se em consideração as seguintes situações. Sem computar o período de atividade, tá? O período fixado em relação à data em que o segurado se licenciou para exercer o mandato, em se tratando de contribuinte individual, essa data corresponderá ao dia anterior à investidura no mandato. Com o cômputo do período de atividade de juiz classista e de magistrado da Justiça Eleitoral, esse período de atividade deverá ser apresentado por certidão de tempo de contribuição, sendo o período básico de cálculo fixado em relação à data de afastamento de atividade ou de acordo com a data de entrada do requerimento, se não houver afastamento. Então, o que ele está dizendo é que se não computar o período anterior àquele em que ele se tornou segurado obrigatório aí do regime geral, eu vou considerar o período básico de cálculo a partir do momento em que ele passou a ser segurado. Se eu tiver que computar período de atividade anterior, ele vai ter que trazer uma certidão de tempo de contribuição lá do regime próprio para o qual ele contribuía. Então, nas situações de juiz classista, que não existe mais na Justiça do Trabalho, e de magistrado da Justiça Eleitoral, deve ser observada a legislação vigente na data de implementação dos requisitos para aquisição do direito ao benefício. Então, aqui é porque o juiz classista da Justiça do Trabalho, isso foi extinto, não é? E o magistrado da Justiça Eleitoral, eles passaram a ser segurados obrigatórios da Previdência a partir de um dado momento do tempo. Então, quando eu vou fixar período básico de cálculo só considerando o período em que eles se tornaram segurados obrigatórios do regime geral, sem levar em conta período anterior, eu vou contar o período básico de cálculo a partir desse momento. Mas se eu tiver que considerar período anterior a esse momento, considerar tempo trazido de regime próprio, eu tenho que receber no regime geral uma certidão de tempo de contribuição advinda desse
regime. E a aposentadoria é concedida conforme as regras previstas na legislação vigente na data do implemento dos requisitos. Fica garantido ao segurado que até 28 de novembro de 99, véspera da publicação da Lei 9876, de 99, tenha cumprido os requisitos necessários para a concessão do benefício, o cálculo do valor inicial, segundo as regras até então vigentes. Quais eram as regras até então vigentes? Últimos 36 salários de contribuição, porque a Lei 9876 que muda a regra de cálculo para usar 80% de todo o período contributivo e sem o fator previdenciário. Então, é garantido para quem implementou, cumpriu requisitos necessários para a concessão do benefício, até a véspera da publicação da lei, o 9876, o cálculo do valor inicial segundo as regras vigentes anteriormente a essa lei, considerando com período básico de cálculo, os últimos 36 salários apurados em período não superior a 48 meses e sempre os salários imediatamente anteriores, ou seja, aqueles salários da época anteriores também à Lei 9876. O índice de correção dos salários de contribuição que são utilizados no cálculo do salário de benefício é o INPC. Nós já vimos, todo salário de contribuição que entra naquela nossa média, para obter o salário de benefício, eles têm que entrar devidamente corrigidos. Eles serão corrigidos pelo INPC, que esse INPC vai se usar a variação integral do INPC, a partir da primeira competência do salário de contribuição. Então, eu vou usar um salário de contribuição de janeiro de 2005. Eu tenho que usar a variação do INPC desde janeiro até o momento em que, ao mês anterior ao do início do benefício, que se espera é o mês que ele entra com requerimento, Ele entra com requerimento, o benefício vai ser concedido. Então, se a concessão do benefício é no mesmo mês, eu uso os salários até o mês anterior. Então, eu tenho que usar a correção do INPC até o mês anterior ao do início do benefício, para preservar o valor real desse benefício. E aí a IN 45 começa a falar para a gente do fator previdenciário, que nós já conhecemos muito bem. Ele leva em consideração a idade, expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado. E a fórmula é essa aqui, que já está ficando nossa amiga, não é? Eu multiplico tempo de contribuição por A, divido por expectativa de sobrevida, aí multiplico essa parte por 1 mais idade mais TC vezes A sobre 100, isso aqui é um percentual que vai, depender, eu estou capitalizando trabalho aqui, quanto mais trabalha, mais tempo de contribuição, aí aumenta esse percentual, quanto mais idade também, maior esse percentual. Então, F, fator previdenciário, expectativa de sobrevida, tempo de contribuição, e o A sempre fixo em 0,31, e eu poderia dizer que este A corresponde a 31%, que seria a maior contribuição feita a favor de um segurado, quando contribui empresa e segurado. A expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria vai ser obtida na tábua de mortalidade do IBGE para toda a população nacional, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. Aqui está um exemplo, Eu trouxe aqui uma tábua de mortalidade, um pedaço dela. Ela começa com 0 anos de idade, então eu trouxe aqui um pedaço, está até meio ruinzinho aqui embaixo, não está aparecendo. Então aqui eu vou levar em consideração essa expectativa de sobrevida aqui, tá vendo? Expectativa de sobrevida. Uma pessoa de 42 anos tem uma expectativa de sobrevida de 36 anos. Uma pessoa de 60 anos tem uma expectativa de sobrevida de 21 anos. Isso aí é a média nacional, para ambos os sexos. Então, vamos lá. Então, eu peguei aqui, um pedacinho da tabela de 42 a 55. Expectativa de sobrevida, 36 anos para quem tem 42, 35 para quem tem 43. Aqui está a idade. E aqui está a expectativa de sobrevida nessa idade. Então, quem vem se aposentar com 49 anos de idade vai estar com uma expectativa de sobrevida redondinha, 30 anos
de expectativa de sobrevida. E é a partir dessa tábua, que muda a cada censo, que nós vamos calcular o fator previdenciário. Então, vamos calcular o fator previdenciário aqui, tendo, né, uma pessoa que 35 anos de tempo de contribuição, é um segurado, e a idade dele, 49 anos. Começou cedo a trabalhar como aprendiz aos 14 e ele vem para se aposentar, tá? Vamos olhar aqui. Então, vejam. O A é fixo, nós precisamos do A na nossa fórmula, não é TC vezes A, né? Esse A é sempre 0,31, nunca muda. Tempo de contribuição 35, idade 49, o Azinho da nossa fórmula, ele é fixo em 0,31, tá? E nos falta a expectativa de sobrevida. Aí eu vou lá na tabela e descubro que esse nosso segurado, que está com 49 anos, né? 49 anos de idade, quem tem 49 anos de idade tem uma expectativa de sobrevida de 30 anos. Muito bem, lá vou eu, tá? Então, já tenho as variáveis de que eu preciso para a minha fórmula. TC 35, idade 49, Azinho é sempre 0,31, expectativa de sobrevida 30 anos. Então, vou trabalhar com essas variáveis. Faço a fórmula. TC, está aqui, 35 anos, o Azinho, a expectativa de sobrevida, tá? E idade desse senhor, 49 anos, tempo de contribuição de novo e o Azinho de novo. Quanto que deu o fator? 0,57. Então, vamos ver se eu coloquei aqui. Não, mas aí vocês vão ter, né, a ideia do que acontece. Vamos dizer, tá? No cálculo, né, o salário de contribuição, primeiro eu tenho que pegar os 80% maiores, jogar no SB e depois obter a renda. E para a aposentadoria por tempo de contribuição, o salário de benefício é média vezes o fator. Vamos dizer que, tendo em vista os salários desse indivíduo, eu consiga uma média de R$3.000. Vou colocar 2.000 só para fazer conta redonda. Eu obtive uma média de R$2.000. Eu tenho que multiplicar essa média pelo fator de 0,57. Ou seja, quanto que vai dar aqui? 1.000 e quanto, gente? 1.140, é isso? Vocês aí que são bons de conta, façam aí. Então, acho que dá aqui, salvo, né? Vocês vão fazer as contas aí. 1.140, não é isso? Um pouquinho mais da metade, tá? Então, significa que uma pessoa que vivia com salário de 2.000, em média 2.000, aplicado o fator previdenciário, vai ter um salário de benefício de 1.140. E aí a renda, né, se a aposentadoria por tempo de contribuição vai ser 100%, a renda vai ser de 1.140 também. Bom, no cálculo do fator previdenciário, quando se calcula um fator, né, para uma segurada, eu acrescento no tempo de contribuição 5 anos, para professor de ensino infantil, fundamental e médio, eu acrescento 5 anos, para professora 10 anos. Então, o que que acontece na minha fórmula, tá? Eu vou ter sempre que respeitar que homem, mulher, professor e professora têm o mesmo direito a se aposentar por tempo de contribuição, ainda que com diferentes períodos de contribuição. E eu vou ter que reproduzir isso na fórmula. Porque se eu colocar na fórmula do fator um TC de 25 anos para uma professora, eu estou diminuindo, estou reduzindo o cálculo do benefício. Então, a professora que chega com 25 anos, eu acrescento mais 10 e coloco 25 ou 35 na minha fórmula. O segurado com direito à aposentadoria por idade, ele tem direito a optar pela aplicação ou não do fator previdenciário, considerando o que for mais vantajoso. Então, no caso, o salário de benefício da aposentadoria por idade pode ser só a média dos salários ou a média vezes o fator. Quando se calcula benefício, eu tenho que ter cuidado de entender onde é que eu uso o fator e onde eu não uso o fator. Eu uso fator não, primeiro onde eu uso SB, desculpa, e não uso SB. Eu uso SB para todas as aposentadorias, para o auxílio doença e para o auxílio acidente.
Eu não uso o salário de benefício para o salário maternidade, salário família e não uso, pelo menos diretamente, para auxílio reclusão e pensão por morte. Então, existem benefícios que são chamados de benefício de legislação especial. Esses benefícios de legislação especial, temos 2 onde a gente usa o SB e 2, temos 4, tá? Onde eu não uso esse SB. Então, eu uso o SB para a aposentadoria do ex-combatente, a aposentadoria por tempo de serviço de professor, que não tem nada a ver com a aposentadoria por tempo de contribuição atual do professor, tá? Então, benefício de legislação especial eu uso aqui nesses 2 casos, tá? O SB. Então, essa aposentadoria por tempo de serviço do professor era no passado. Hoje é a aposentadoria por tempo de contribuição, apenas com redução do tempo. Eu não uso salário de benefício para a pensão mensal vitalícia de seringueiros e seus dependentes, o valor é fixado de outra forma, para a pensão especial devida às vítimas da síndrome da talidomida, para o benefício, o BPC da LOAS, que é de 1 salário mínimo, e também para a pensão especial aos dependentes das vítimas fatais de hemodiálise de Caruaru, tá? Então, ele diz aqui, observado o disposto no artigo 31 do regulamento, o valor dos seguintes benefícios de prestação continuada será calculada com base no salário de benefício. Então, aqui é o quadrinho do usa SB. Eu uso o SB para calcular aposentadoria por idade, por tempo de contribuição especial, auxílio doença, auxílio acidente, aposentadoria por invalidez, a aposentadoria do ex-combatente e a aposentadoria por tempo de serviço do professor, tá? Essas 2 prestações aqui, tá, são regidas por legislação especial, mas elas usam SB. Não será calculado com base no salário de benefício, pensão por morte, auxílio reclusão, salário família e salário maternidade. Não se usa SB também para pensão mensal vitalícia dos seringueiros e dependentes, pensão especial devida às vítimas da síndrome da talidomida, o BPC da LOAS, que é um benefício de valor de 1 salário mínimo, pensão especial mensal aos dependentes das vítimas fatais da hemodiálise em Caruaru, que são esses aí todos considerados regidos, são prestações regidas por legislação especial. Para cálculo do salário de benefício, são admitidos aumentos salariais, tá? Aumentos salariais por dissídio, aumentos salariais por decisão judicial, por política interna da empresa. Então, eu admito os seguintes aumentos salariais: os obtidos pela respectiva categoria por conta de dissídios ou acordos coletivos ou por conta de disposição legal ou atos de autoridades competentes. Se aceita voluntários concedidos individualmente, mas em decorrência de preenchimento de vaga na estrutura de pessoal da empresa, seja por acesso, promoção, transferência ou designação para o exercício de função, seja em face de expansão da empresa, com a criação de novos cargos, desde que o respectivo ato esteja de acordo com as normas gerais de pessoal, expressamente em vigor nas empresas e nas disposições relativas à legislação trabalhista. Então, aqui é para detalhar aquela história que nós vimos lá atrás, na lei e no regulamento, que ninguém aceita aumentos inexplicáveis nos últimos 36 meses antes do requerimento do benefício. Então, aqui são aumentos que são admitidos porque eles têm uma justificativa. Para segurados inscritos na Previdência a partir de 29 de novembro de 99, Lei 9876, publicada, o salário de benefício para a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, inclusive de professor, é a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% do período contributivo, todos corrigidos mês a mês, e essa média multiplicada pelo fator. Para os benefícios de aposentadoria por invalidez especial, auxílio-doença e auxílio-acidente, é a média dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, corrigidos mês a mês, sem fator.
O salário de benefício, ele não pode ser inferior a um salário mínimo e nem superior ao limite máximo do salário de contribuição. Nós já sabemos. No caso do segurado especial, o salário de benefício dele é um valor de um salário mínimo. E lembram que ele tem direito à aposentadoria por idade, invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão por morte, né? Auxílio-reclusão e pensão por morte para os dependentes, no valor de um salário mínimo. E é alternativa, ou um ou outro, ele não pode chegar no INSS. Eu sou segurado especial e eu escolhi contribuir facultativamente, como fazem os demais individuais e facultativos, né? Ou como fazem os individuais e facultativos. Eu sou segurado especial, tenho direito a um salário mínimo. Mas como eu contribuí facultativamente sobre R$1.000, eu tenho direito a R$1.000. Então eu quero a minha aposentadoria somando os dois valores, tá? Eu quero 2 aposentadorias, não pode. É a alternativa. Ou você se aposenta como segurado especial com benefício no valor de um salário mínimo, ou você aposenta fazendo a média dos 80% maiores salários e tal, tendo em vista contribuir facultativamente. Eu não posso ter as duas, então eu quero uma somando os dois. Salário mínimo com a minha base de R$1.000 sobre a qual eu contribuo. Também não pode. Ou ele se vale dessa situação, ou ele se vale dessa situação aqui de ter contribuído facultativamente, tá? Vamos ver o que mais? Opa, volte aqui. O salário de benefício, ele vai ser apurado considerando como salário de contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo do salário de contribuição, ou seja, um salário mínimo. Então, a aposentadoria por idade de trabalhadores rurais vai ser devida para o segurado que, cumprida a carência exigida, completar 60 anos de idade o homem e 55 a mulher. Então, a gente sabe que, além do segurado especial, outros trabalhadores rurais, empregados rurais, por exemplo, também vão ter direito a aposentar por idade com um salário mínimo, não é? Então, eu vou ter isso, inclusive, contando a carência de uma forma diferente. Mas eu sei que outros trabalhadores rurais vão ter, tá, direito a se aposentar com redução da idade fazendo média. Tá? Na verdade, se eles têm contribuições para provar como carência, eles vão ter direito à aposentadoria por idade de maior valor, calculada com base no salário de benefício, que é uma média, isso para os empregados rurais. Então, o que acontece? Se ele tem um período de contribuição como segurado especial, e ele tem período, né, de trabalhador rural, se ele vai usar, tá, esse período dele como segurado especial, como ele não contribui, tá, sobre um salário de contribuição, nós vamos considerar que nesse mês ele tem um salário mínimo como salário de contribuição. O segurado filiado à Previdência Social até 28 de novembro de 99, véspera da publicação da Lei 9876, que vier a cumprir os requisitos necessários para a concessão do benefício depois da lei, vai usar salários de contribuição desde julho de 94. Para aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, faz a média dos salários desde julho de 94, considerados os maiores, 80% maiores salários, né, sem fator. No caso, tá, da aposentadoria especial, vai fazer a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, também usando 80% do período desde julho de 94. E no caso de aposentadoria por idade e tempo de contribuição, nós sabemos que usa salários desde julho de 94, mas vai ter que multiplicar pelo fator. Escolhe-se 80% desde julho e multiplica pelo fator. Se for a aposentadoria por idade, tempo de contribuição e aposentadoria especial, o valor do salário de benefício deve ser observado tendo em vista aquela lógica dos 60% que nós vimos na outra aula. Se o segurado tiver menos de 60% de contribuições no período de julho de 94 em diante, eu vou somar todos os salários que ele tem, mas o divisor vai corresponder a 60% do período. Se o segurado tiver mais de 60% e menos de 80% do período com salários, eu uso todos os salários que eles têm desde julho de 94. E se finalmente eu tiver, né, salário de contribuição em todo o período, de julho de 94 em diante,
eu vou utilizar 80% com os maiores valores. Aqui nós temos aquela aplicação do 1/60 a cada mês, tá? Que é aquela aplicação progressiva do fator previdenciário na média durante 5 anos contados da Lei 9876. Então, aqui eu tenho, né, a primeira parcela, eu vou pegar e aplicar, né, a média, tá? Aqui é uma fórmula bem complicada, mas na verdade é o seguinte, se fosse no primeiro mês, depois da Lei 9876, eu teria aqui 1/60 da média, né? 1/60 da média, aplicando o fator. E somaria, tá? Com 59/60 da média sem o fator, tá? Basicamente é isso que ele está nos dizendo aqui, com essa fórmula. Bom, se o benefício teve data de início a partir de 1º de dezembro, eu vou ter que aplicar o fator em toda a média, porque já se passaram 5 anos depois da Lei 9876. Vamos ver o que mais que nós temos, tá? Bom, nós vamos encerrar aqui, tá? As nossas disposições sobre a instrução normativa número 45.